continente. A Conmebol, por exemplo, foi atrás do protocolo do Flamengo para tentar torná-lo uma referência no continente. E eu gostei muito, eu faço essa introdução, porque eu tenho profundas divergências com várias posturas dos dirigentes do Flamengo. Mas não é bem contra mal. E ontem eu vi uma entrevista do Marcos Braz, que é o diretor de futebol do clube, e me chamou a atenção pela sinceridade dele. Eu acompanhei quase que na íntegra a entrevista. E me chamou a atenção a sinceridade com que ele falou quando foi perguntado: mas é 100% seguro nesse momento estar treinando, jogar? E ele foi muito sincero na resposta, gostei da resposta dele e vou colocar aqui no ar para reflexão e debate nosso. É evidente que o cenário que a gente está hoje não é o cenário que a gente gostaria, é lógico. Mas essa pandemia, essa doença é uma doença que é nova, né? Que a gente vem aprendendo, os médicos vêm aprendendo com isso aí. Então a gente teve que fazer um monte de readequação. E isso aí não deixaria de passar, isso aí não iria não passar pela parte de quando iríamos voltar, das paralisações, dos questionamentos, quando é que seria seguro voltar. Mas o que eu posso falar é que o Flamengo já voltou a treinar há um mês, das datas que iríamos jogar, mas eu não vejo muito problema, não. É o que se tem, o que o Flamengo não pode ficar nunca na inércia. Mostrou só um trecho, mas eu complemento, não com as palavras exatas, evidentemente, mas com a ideia que ele quis passar. O Flamengo está dando a cara a tapa. Achou que era importante voltar, como outras empresas têm feito, está fazendo o que ele acha que é o melhor possível nesse momento e ele não conseguia garantir, como ninguém pode. Mas ninguém vai se infectar, não vai ter problema. O Flamengo adotou uma linha. E diante dessa linha já em andamento, torço para que ela dê certo. Porque dando certo e ocorrendo tudo bem com os jogadores do Flamengo e até com os jogos do futebol do Rio, replicado nos outros estados. Então eu gostei pelo menos da sinceridade com que o Marcos Braz tratou o assunto. Ninguém nesse momento pode falar é 100% seguro, é 100% inseguro. Então eu gostei desse ponto, meus caros. Tá tudo certo. Só quero questionar o fato de parecer mais uma vez que o Flamengo fala sempre em Flamengo. É o Flamengo, é olhar para o próprio umbigo. E aí quando você diz isso, o Flamengo se defende dizendo que é a maioria do futebol carioca. Pode ser, como disse o Caio, os pequenos estão... Nesse momento não é hora de voltar e representam a história do futebol carioca, assim como o Flamengo e o Vasco e outras equipes do futebol do Rio de Janeiro. Eu acho que quando acaba essa união, fica passando a sensação de que é tudo muito egoísta, tudo muito individualista e o Flamengo não precisaria passar essa mensagem como tem passado e a gente está falando sobre isso aqui. É claro que as grandes empresas, elas vão ter, e o Flamengo é uma grande empresa, né? Elas vão ter, embora não seja uma empresa de fato, mas é uma grande empresa, elas vão ter que, de alguma maneira, encontrar protocolos para retornar à atividade quando acharem segurança e acharem que é o momento. A gente também vai passar por esse momento. Em algum momento, a gente vai voltar a fazer o programa do estúdio, se Deus quiser. Mas ainda se acha que não é o momento. Agora, haverá um planejamento, haverá uma união, haverá um consenso. O que eu acho ruim é a mensagem de egoísmo. É a mensagem de que está olhando apenas para o próprio umbigo. E isso eu acho péssimo, isso eu acho muito ruim. Ô Cereto, temos mais um capítulo do futebol do Rio. A federação marcou o jogo do Botafogo contra a Cabo Friense para sábado, às 17 horas, no Newton Santos. Isso foi o que a Federação do Rio marcou. Lembra o que rolou no sábado, né?
aí a prefeitura solta um decreto de que não pode ter campeonato, depois outro decreto de que só não pode ter jogo do Botafogo e do Fluminense. O Botafogo e o Fluminense estavam pleiteando no STJD, já que não conseguiram no tribunal da instância inferior, que é o TJD, que não tivesse o jogo. E o STJD vai se pronunciar em breve. Eu não sei ainda qual é a posição do Botafogo. O Botafogo originalmente estava pedindo 10 dias de treino antes de entrar em campo. O próximo sábado não contempla os 10 dias de treinamento. E aí, em cima do que você fala de egoísmo, a minha crítica principal ao retorno do futebol com bola rolando no Rio é que ele se deu de uma forma absolutamente atabalhoada, promovendo não a união que o esporte deve causar, mas a desunião, a briga, a cisão. Não custava nada que os clubes todos voltassem abraçados num consenso, sem precisar de tapetão. Eram uns dias para cá, uns dias para lá. Essa é a minha grande queixa. Essa é a minha... E sem falar no momento em que vivemos, né? Por mais que os jogadores estejam seguros, eles, 22, num estádio de futebol, a gente vive um momento ainda muito delicado no Brasil. São Paulo, recorde de mortes nas últimas 24 horas. A gente não tem nenhum sinal ainda de que a curva esteja controlada. E na Europa, o futebol voltou como um alívio para a população. Olha, estamos vencendo essa batalha. A primeira etapa, pelo menos, ela foi vencida. Então, olha, está aqui um futebol de prêmio para a gente. Aqui estamos voltando no auge, na curva lá em cima. Essa é a minha crítica. E acho que o Flamengo, pegando carona no que você falou, mandou muito mal, na minha opinião, nesse sentido. Mas não faço nenhum reparo assim, à questão técnica de voltar aos treinos. Até porque atletas profissionais de alto rendimento já estavam parados havia 2 meses, cara. 2, 3 meses sem atividade. Eles precisam de atividade. Porto Alegre agora está com uma situação que o governador estabeleceu que a capital gaúcha é bandeira vermelha. Então o Grêmio e o Inter não podem, segundo essa posição, nem abrir os seus estarão mais seguros indo ao CT do que ficando apenas em casa. Desculpa, Lino. Não, eu ia só acrescentar dizendo que o Botafogo está falando em julho também, e nós viramos caçadores de bom senso. Semana passada, na minha última participação, eu falava e clamava por bom senso para que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro tivesse, pelo menos, a capacidade de mediar essa questão. Mas ela não tem, ela não interfere, a não ser para lavar as mãos e deixar na mão de um processo de votação nos clubes que vai sempre lutar contra o bom senso, normalmente leva a esse tipo de situação. A OAB tentou intermediar no Rio de Janeiro, não conseguiu. O STJD está fazendo essa mediação agora, é provável que venha com algum tipo de recomendação ou determinação. O fato é que o futebol no Rio de Janeiro já recomeçou, mas a gente não sabe quando recomeça, ou seja, é um absurdo. Talvez ainda durante o programa saia a posição do STJD. O Paulo Vinícius Coelho, nosso colega, ele conversou com alguns dirigentes de clubes pequenos sobre essa cisão. Poxa, por que não dava para esperar os 10 dias do Botafogo? Por que tinha que ser, anuncia na quarta-feira a volta e já tem jogo na sexta? Por que não esperar 10 dias? Até porque não tem nenhum jogo marcado para depois do Campeonato Carioca. E a resposta que ele ouviu de dirigentes de clubes pequenos é que eles falaram assim, olha, havia um consenso entre os clubes de que assim que o poder público desse autorização para os treinos, se voltasse de forma imediata. Botafogo e Fluminense, fato, não voltaram aos treinamentos, preferiram seguir com os atletas em suas casas. Eles não voltaram. Mas, gente, ainda assim, é pouco. E daí? Isso aí já passou. Fincar a posição agora, eles não voltaram, espera mais 10 dias. Embora alguns dirigentes também digam que eles precisavam dessas datas por uma questão contratual com os jogadores. Há vários pontos. O que eu não posso aceitar como amante do futebol, como alguém que vê no futebol o motivo de união das pessoas, é que o campeonato volte assim, promovendo mais briga do que paz. Nem sei, o Caio, se quer falar alguma coisa sobre isso como ex-atleta, cara. Não, falo sim. Eu acho que o Lino falou uma palavra que é fundamental em qualquer segmento, quando a gente fala de regras de futebol, quando a gente fala de decisões de pessoas, que é o bom senso. O bom senso
tem que prevalecer sempre. Você tem que olhar até onde o adversário pode ir, até onde o seu parceiro pode ir, de que forma que você prejudique menos as pessoas e chegar a uma decisão que contemple a todos. Eu só não sou tão ingênuo assim. Eu acho que mortes, a saúde das pessoas, gente, tem muita coisa envolvida, tem muito interesse no meio, tem Profut, tem o desejo de uma intervenção do governo para anistiar algumas dívidas, então ninguém é tão bonzinho assim de que fala futebol. A discussão do retorno ou não